você aqui comigo nessa aula onde nós vamos falar sobre o Banco Central do Brasil, o nosso queridíssimo Bacen. Muita atenção, redobra atenção que Bacen é tema certo na sua prova. Mas a gente vai prestar atenção, vai ficar tudo tranquilo e a gente vai dominar esse assunto. Então bora para a aula, vamos falar sobre o grande guardião do sistema financeiro, o nosso queridíssimo Bacen? Bora! Vamos iniciar falando sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. E quando a gente olha para a estrutura, a gente observa que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, é o órgão máximo, é quem está no comando, é o grande chefão, o big boss do sistema financeiro. Mas logo abaixo do CMN a gente observa ali o Bacen. Isso mesmo, o Bacen ele está subordinado ao Conselho Monetário Nacional. E sempre que o CMN cria uma nova regulação ou ainda dá uma diretriz, quando o CMN estabelece algo para o mercado de atuação do Bacen, o Bacen vai executar essas diretrizes, essas regulações. Então, o Bacen nós chamamos de órgão executor, justamente por isso, porque ele executa tudo que o Conselho Monetário Nacional estabelecer para o mercado de atuação do Banco Central do Brasil. Ainda, nós dizemos também que o Bacen ele é um órgão supervisor, visto que ele vai supervisionar todas as empresas e instituições que atuam no seu mercado. Nós dizemos também que o Bacen ele é um órgão fiscalizador, porque ele vai fiscalizar todas essas empresas que atuam no seu mercado. Tá? E que mercado é esse de atuação do Bacen? Lembra? Mercado monetário, mercado creditício e mercado cambial. Então, sempre que o nosso queridíssimo Conselho Monetário Nacional estabelecer algo para um desses mercados, quem vai lá atuar é o Bacen. Mas vamos entender mais profundamente o nosso Bacen. Vejamos, o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal autônoma. Autarquia, de forma bem simplória, é uma empresa pública. Federal é porque ele atua em toda a nossa federação, né, em todo o país, e o fato de ele ser autônomo, isso significa que ele tem autonomia para atuar. Não necessariamente o Bacen precisa dar justificativas para a presidência da República. Ele tem autonomia para focar somente na economia do país e tomar as atitudes necessárias para que a economia do nosso país esteja bem, dessa forma, mantendo a solidez do nosso sistema financeiro nacional. Pensa comigo numa seguinte situação. Imagina que o Banco Central não tivesse autonomia, como não tinha anteriormente. Essa autonomia ela foi conquistada pela Lei Complementar 179 de 2021. Mas antigamente o Bacen não tinha autonomia para atuar somente focado na economia. Então pensa aí, que a economia tivesse bem ruim, tivesse passando por problemas, a inflação tivesse subindo e o Bacen, por exemplo, tivesse que atuar aumentando a taxa básica de juros da economia. E aí o Bacen ia tentar mexer nessa taxa, o presidente da República poderia entrar em contato ali com o Bacen e dizer, não vai aumentar a taxa de juros não, porque isso é ruim para a imagem da minha presidência, isso é ruim para a presidência da República, passa uma imagem muito severa e eu não quero. Então o Bacen ele não tinha essa autonomia para tomar decisões puramente econômicas. E essa autonomia foi conquistada nessa lei, na Lei Complementar 179 de 2021, que permitiu que a partir daí o Bacen ele tomasse atitudes puramente econômicas, sem viés político. Beleza? Então vejamos. Ele cumpre e faz cumprir as disposições e normas do Conselho Monetário Nacional para o seu mercado. E já deixei claro, os mercados de atuação do Bacen é o mercado monetário, o mercado cambial de moeda estrangeira e também o mercado de empréstimo creditício, o mercado de crédito, tá bom? Vejamos que mais. O Bacen, a sua missão de vida é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, ou seja, controlar a inflação e a solidez do sistema financeiro nacional. Muita atenção aqui. O Bacen ele tem como principal função assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. O que é isso? Ele vai trabalhar para controlar a inflação. Essa é a função número 1 do Bacen. Todas as demais funções, nós dizemos que são funções secundárias. Muita atenção, não quer dizer que é menos importante a função secundária. Somente aponta que a principal missão do Bacen é controlar a inflação. Ou, falando de forma chique, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. Tá bom? Então, o Bacen é um órgão executor e normativo. Sim, ele pode criar normas também, lógico, sempre condizente com aquilo que o CMN estabeleceu, sempre condizente com aquilo que o Conselho Monetário Nacional deu como diretriz, como regulação. Vamos entender a composição do nosso Bacen. O Bacen ele é composto por 9 membros, sendo um presidente e 8 diretores. E como é que funciona, por exemplo, o mandato do presidente do Banco Central do Brasil? Atenção! O mandato do presidente do Bacen é de 4 anos, podendo ser reconduzido por mais 4, tendo início no primeiro dia do terceiro ano do mandato da Previdência da República. Ai, meu pai do céu, deu um nó aqui na cabeça. Repito-se, o mandato do presidente do Bacen ele é de 4 anos e ele pode ser reconduzido por mais 4. E ele tem início no primeiro dia do terceiro ano
de mandato do presidente da República. Para facilitar o entendimento, olha só, em 2022 teve eleições presidenciais no Brasil. E o novo presidente da República assumiu em 2023. Então, 2023 foi o primeiro ano de mandato do presidente da República. 2024, o segundo ano. 2025, o terceiro ano. No primeiro dia do terceiro ano de mandato do presidente da República, iniciará o novo mandato do novo presidente do Bacen. Agora ficou fácil, né? Lê de novo e agora vai ficar bem tranquilo. O mandato do presidente do Bacen inicia no primeiro dia do terceiro ano de mandato do presidente da República. Agora eu entendi, agora ficou simples. O que mais temos aqui sobre o Bacen? 2 pontos importantíssimos. Primeiro, semestralmente, o presidente do Banco Central presta contas no Senado, olha, no Senado, sobre medidas tomadas pelo Bacen para o cumprimento dos seus objetivos. A cada 6 meses, 2 vezes por ano, de forma semestral, o presidente do Banco Central do Brasil vai até o Senado prestar esclarecimentos. E os senadores vão questionar o presidente do Banco Central sobre as medidas que tem tomado. Por que faz isso? Por que aquilo? E a meta de inflação vai ser atingida? Ele começa a questionar. E o presidente do Banco Central do Brasil vai prestar esclarecimentos sobre absolutamente tudo que tem feito. Além disso, caso o Banco Central do Brasil não atinja a meta da inflação, o presidente do Banco Central emite uma carta aberta ao ministro da Fazenda para justificar o não atingimento da meta e apresentar as medidas de correção. Como eu disse anteriormente, a principal missão do Bacen é controlar a inflação, né? Atuar para que o poder de compra não seja perdido, ou seja, ele vai trabalhar ali para manter a inflação sob controle. E caso o Bacen não atinja essa meta, o presidente do Bacen ele precisa encaminhar uma carta aberta ao ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é o presidente do Conselho Monetário Nacional. E nessa carta ele vai se justificar. Sabe o que é, ministro da Fazenda? Eu não atingi por causa disso, por causa daquilo outro, porque esse dia foi assim, e aquele outro dia foi ruim, eu não atingi, mas eu prometo que no próximo exercício eu vou atingir, tá bom? Então, ó, ele vai se justificar porque ele não atingiu e prestar e dar as informações de quais são as medidas de correção para que no próximo exercício a meta da inflação seja atingida. Muito bem, ficou fácil. Vamos então falar sobre as principais funções do Banco Central. Primeiro, assegurar a estabilidade de preços no país. Como eu disse, essa aqui é a principal missão do Bacen, é a missão primária, missão de vida do Bacen. Assegurar a estabilidade de preços nada mais é do que controlar a inflação. Só um minuto, deixa eu mudar essa cor aqui para cá, para ficar mais fácil. Vejamos então, entendemos assegurar a estabilidade de preços do país, missão número 1. Depois, executar as políticas monetárias a fim de cumprir a meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O CMN estabeleceu uma meta de inflação. Quem vai trabalhar para atingir essa meta? O Bacen. Então, o Bacen é ele que vai executar as políticas monetárias para cumprir a meta da inflação, para atingir a inflação, tá bom? Ainda, ele vai executar ou ainda implementar as políticas cambial e creditícia. Mais uma vez, o Bacen ele atua em 3 mercados. Quais mercados são esses? Mercado monetário. Mercado monetário é o mercado de dinheiro. Pera lá, vou dar um ênfase aqui, ó. Mercado monetário, mercado de dinheiro. Que mais? Ele atua no mercado cambial, de moeda estrangeira. Cambial. E ele atua também no mercado de empréstimos, que é o mercado creditício. Mercado de crédito. Então, crédito. Tudo que foi estabelecido para um desses mercados, quem vai executar é o Bacen. Olha só. Executar políticas monetárias, executar política cambial e creditícia. Agora eu entendi. Que mais? O Bacen ele vai emitir papel moeda e moeda metálica e executar os serviços de meio circulante. Que troço é esse de meio circulante? Meio circulante nada mais é do que o dinheiro na economia. O Bacen é que vai emitir o papel moeda, a moeda metálica, no volume necessário para que a economia esteja bem. Está na responsabilidade do Bacen emitir o dinheiro, tá bom? E ele não precisa da autorização de ninguém. Já é responsabilidade dele, é o Bacen que decide. Eu vou emitir tanto de dinheiro e pronto, tá decidido. Ele não vai pedir autorização de ninguém não, tá? Então, quando diz aqui que ele vai executar os serviços de meio circulante, é justamente o dinheiro circulando na economia. Executar o controle do crédito e do capital estrangeiro. Afinal de contas, ele que executa a política cambial de capital estrangeiro e creditícia de crédito. Ele vai receber o recolhimento compulsório e voluntário das instituições financeiras. Depósito compulsório ou ainda recolhimento compulsório é um depósito que as instituições financeiras fazem para o Bacen de modo obrigatório. A palavra compulsória é obrigatória, né? Ou também de forma voluntária. Então, sempre que uma instituição financeira recebe dinheiro, uma parte desse recurso vai lá para o Bacen. E a gente estuda isso posteriormente, mas agora memoriza essa informação. É ele que recebe os depósitos, tanto voluntários quanto obrigatórios,
das instituições financeiras. É como se ele fosse o banco dos bancos. Ah, ficou claro. Ainda banco dos bancos, né? Ele também pode ser um emprestador em última instância. Em última instância, ele pode fazer empréstimo para as instituições financeiras, para que o nosso sistema financeiro continue sólido. Ainda, é o Bacen que vai autorizar e também vai fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras. Quem é que fiscaliza? Quem é que autoriza as instituições financeiras a funcionar? O nosso Bacen. Ainda, fomentar o pleno emprego e suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. O que é isso? O Bacen vai atuar para que todo o nosso sistema financeiro nacional possa ter boas condições de emprego. Quando eu digo boas condições, é para que todo mundo consiga ali um emprego, consiga trabalho para se sustentar. Então o Bacen vai fomentar, vai trabalhar para que o pleno emprego seja real, cresça no país. E ainda, suavizar as flutuações de nível de atividade econômica é assim, ó. A economia vai oscilar sempre, mas é muito ruim para a economia que tenha algo muito brusco, uma queda muito acentuada, uma alta muito elevada, e a economia esteja assim, por exemplo, quanto ao emprego. Uma hora todo mundo está empregado, outra hora todo mundo está desempregado. Então o Bacen trabalha para suavizar isso, ó, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. Ainda, ser o depositário das reservas internacionais. Reservas internacionais nada mais é do que o cofre de moeda estrangeira. Então pensa aqui como se de fato fosse um cofre, ó, um cofre. E nesse cofre estivesse cheio do que nós chamamos de moeda forte, moeda estrangeira. Sempre que entra dinheiro, moeda estrangeira no país, ele vai parar lá no Bacen. É assim, ó. Existe uma norma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Bacen que diz o seguinte: para você negociar dentro do país, precisa ser em moeda corrente, em moeda nacional. Isso significa que se você recebe, por exemplo, dólar para você negociar no país, você tem que trocar esse dólar pelo real. É lógico, você pode achar uma exceção ou outra, mas o mercado de forma geral, a lei de forma geral, ela funciona assim. Então imagina que você recebeu dólar, moeda estrangeira. Você precisa trocar esse dólar por real. E onde vai parar esse dólar? Esse dólar vai parar ali, nas nossas reservas internacionais. Então, o Bacen, ele que controla essas reservas internacionais, essa moeda estrangeira, esse fluxo de moeda estrangeira. Afinal de contas, o mercado cambial está debaixo da execução do Bacen. Lembra disso? E, por fim, ele vai zelar pela estabilidade e eficiência de todo o nosso sistema financeiro. Vamos responder uma questão de prova? Temos duas questões de prova. A primeira diz: com base na Lei Complementar 179 de 2021, podemos afirmar que são objetivos do Banco Central do Brasil. Vamos ver o que está correto. Primeiro, zelar pela eficiência e estabilidade do sistema financeiro? Sim, esse é um dos objetivos do Bacen. Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica? Também. Fomentar o pleno emprego? Também. Então, o que está correto aqui? Todas as afirmações. Traz o gabarito. Vem, gabarito. Está aí na tela. Tem outra? Tem sim, outra questão. É uma atribuição do Banco Central do Brasil. Estabelecer diretrizes, olha a dica, estabelecer diretrizes não é uma palavra ou ainda um verbo ou palavras que remetem a um órgão de execução como o Bacen. Estabelecer diretrizes estabelece um órgão máximo. Então, estabelecer as diretrizes gerais para a política monetária, cambial e creditícia, não é o Bacen que faz isso. Se ao invés de estabelecer diretrizes, tivesse, por exemplo, executar as diretrizes para o mercado monetário, cambial e creditício, seria o Bacen, tá bom? Mas aqui diz estabelecer diretrizes, e isso quem faz é o Conselho Monetário Nacional. Assegurar a estabilidade de preços no país? Sim, isso é uma atividade do Bacen, trabalhar para controlar a inflação. Ainda, estimular o funcionamento da Bolsa de Valores, não é o Bacen que faz isso, e desenvolver o mercado de títulos e valores imobiliários, também não é o Bacen que faz isso. A nossa resposta já aparece na sua tela.